Contra todas as probabilidades, ele acordou. 13 de abril de 2026. Squamish, Colômbia Britânica. Está chovendo. Um homem está parado ao pé de uma parede de granito de 600 metros, com água escorrendo pela rocha à sua frente. Ele é um atleta principal, patrocinado pela Arc'teryx. Ele já escalou exatamente essa rota sem corda dezenas de vezes. Hoje ele está com uma corda. Isso não vai salvá-lo. Esta é a história de Will Stanhope. Bem-vindo ao Stream. Para entender por que Will Stanhope estava naquela parede de manhã, é preciso voltar ao início de tudo. Norte de Vancouver. Ele tinha 8 anos de idade. Seus pais o chamavam de garoto impossível. Se havia uma tarefa perigosa, suja ou assustadora que ninguém mais queria fazer, Will fazia. Ele vestia uma roupa de mergulho e descia por uma corda para desentupir o poço do avô. Ele subia nos galhos mais altos e precários de uma árvore só para retirar os galhos secos, ou pulava do telhado dos pais direto para a piscina, quando tinha 8 anos de idade. O pai dele o levou ao Edge Climbing Center, uma academia coberta em North Vancouver. Desde que tocou nas agarras sintéticas, a vida dele seguiu um caminho único. E não era mais sobre a escola. Era sobre se testar diante de uma parede de pedra que ignorava suas desculpas. Quando tirou a carteira de motorista, o ensino médio já o entediava. A rocha não. Will fazia viagens regulares pela rodovia Sea to Sky até Squamish, Colômbia Britânica, a 1 hora ao norte de Vancouver, onde as montanhas se erguem diretamente do oceano. Esse lugar era um dos principais destinos de escalada da América do Norte. E o ponto central da escalada em Squamish é o Squamish Chief, uma cúpula de granito de 600 metros que os moradores simplesmente chamam de Chief. Com 14 anos, Will já escalava o Chief sem equipamentos de segurança. Escalada solo integral é a forma mais pura da escalada em rocha. Não há corda, nem equipamentos, nem parceiros segurando nada do outro lado. A única coisa entre um escalador em solo integral e o chão é a qualidade dos seus movimentos na rocha. Se o pé deles deslizar um pouco mais de 1 centímetro para o lado errado, ou se a mão não gerar fricção suficiente, isso pode ser o fim. E o Will entendeu tudo isso aos 14 anos. Ele escalava sozinho de manhã cedo, no ar fresco, quando a rocha estava seca e sua mente clara. Mesmo naquela época, ele já tinha um sistema que funcionou por anos. Com o passar dos anos, o Will começou a fazer coisas na rocha que a maioria dos escaladores nem consegue imaginar. Em 2007, com apenas 21 anos, Will teve seu verdadeiro momento de destaque. Ele mirou em uma rota brutal chamada The Prowl, em Squamish, a parede de rocha onde tudo começou. Essa rota envolvia trechos tão íngremes e assustadoramente lisos que exigiam segurar todo o peso do corpo nas bordas da rocha, que não eram mais largas do que uma borracha de lápis, a dezenas de metros do chão. Will planejou realizar a primeira ascensão livre nessa rota, usando só a força do corpo para subir, mas ainda contando com cordas e equipamentos para segurança em caso de queda. Ele conseguiu, e essa ascensão chamou a atenção de toda a comunidade de escalada da América do Norte. O garoto da academia agora estava entre os grandes. Nesse mesmo ano, Will escalou sozinho uma fenda horizontal em Yosemite chamada Separate Reality, que se projeta da parede como a parte de baixo de um teto. Estou falando de 12 metros de rocha negativa, sem nada abaixo dele, por dezenas de metros. Sem corda, sem equipamento, só as mãos dele encaixadas na fenda acima da cabeça, os pés pressionando a rocha embaixo dele, se movendo de mão em mão pelo teto de um penhasco. Se ele caísse, literalmente não havia nada para amortecer a queda dele até o chão. Ele não caiu. Outros escaladores que o viram naquela manhã ficaram sem palavras, atônitos. Aquele recorde de escalada solo quase nunca foi igualado. Ao longo da década seguinte, Will se transformou de um garoto quieto de Vancouver em uma superestrela da escalada. E uma coisa que o tornava especial não era apenas o quão alto ele chegava, mas como ele escalava. A maioria
dos escaladores modernos sobe paredes que têm grossos parafusos de aço já instalados na rocha por outras pessoas. Se você cair, é só se prender no parafuso e ele te segura. Escaladores tradicionais, como Will, não faziam isso. Will carregava suas próprias cunhas de metal e grampos com mola no cinto enquanto subia por penhascos íngremes e assustadores. Ele precisava encontrar fissuras naturais na pedra, encaixar manualmente seu equipamento de metal nelas e prender sua corda ali. Se ele escorregasse, só restava torcer para que o metal que prendera na rocha segundos antes não se soltasse. Ele também era famoso por sua dedicação brutal à escalada em fendas. É um estilo em que os escaladores literalmente enfiam os dedos, punhos e pés em fissuras afiadas de granito e os torcem até que fiquem presos. Você pode achar que isso é doloroso demais. Will apenas aceitou isso como preço para lidar com as rochas. Uma vez, Will se esforçou tanto em uma escalada que perdeu toda a sensibilidade no dedo do pé por 2 meses inteiros depois. E o que ele fez depois? Ele simplesmente escreveu um ensaio sobre isso e continuou escalando. A filosofia simples de Will sobre risco e seu estilo de escalada não pararam em Vancouver. Ele levou isso aos ambientes mais hostis da Terra. Em 2010, ele escalou a face sul do Half Dome, em Yosemite, com Alex Honnold, o mais famoso e, na minha opinião, certamente o mais destemido escalador de rocha vivo. Até Alex disse que a rota que eles escolheram juntos o deixou nervoso. Os pontos de proteção estavam tão distantes que uma queda na parte mais difícil, quase certamente, seria fatal, mesmo com uma corda. Eles tentaram uma vez, recuaram, voltaram e terminaram. Apesar de ser um dos atletas patrocinados mais elite do planeta, a casa dele na estrada era uma van roxa de mãe de jogador de futebol. Ele dirigiu aquela minivan surrada por toda a América do Norte, dos desertos do oeste americano até os picos gelados do Canadá, vivendo quase totalmente ao ar livre. Para Will, escalar era a única versão de si mesmo em que ele realmente confiava. Alex Honnold já o chamou de o escalador dos escaladores. Aquele tipo de pessoa que gostava de sentar em volta da fogueira e contar grandes aventuras. Não a fama, não os patrocinadores, só a rocha. Mas a escalada que definiu a carreira de Will Stanhope começou em 2011 e só seria concluída em 2015. Ela aconteceu em uma cadeia de montanhas na Colômbia Britânica, em uma torre de granito de 600 metros chamada Snowpatch Spire. Esse lugar era tão remoto que a maioria dos escaladores só o conhece por fotos. Para chegar lá, é preciso pegar um helicóptero até um vale cercado por geleiras em uma altitude onde o ar é rarefeito e as tempestades chegam sem aviso. Não há estradas, nem trilhas, nenhuma saída, além do caminho por onde você entrou. Na face leste daquela torre, Will havia identificado uma rota que outros escaladores já tinham observado e desistido. Envolvia 13 enfiadas completas de escalada, em um nível de dificuldade, onde até mesmo os melhores escaladores do mundo lutam e falham. Uma rota tão difícil que as pequenas variações entre as agarras individuais fazem a diferença entre o possível e o impossível. Will, junto com seu parceiro Matt Siegel, passou mais de 100 dias estudando aquela linha ao longo de 4 anos. E em 14 de agosto de 2015, eles finalmente fizeram sua tentativa final. Durante a escalada, havia trechos tão estreitos que Will literalmente teve que enfiar os dedos em fendas finíssimas e geladas, torcendo as articulações até travá-las no lugar só para conseguir se puxar para cima. Ele fez isso por milhares de pés e eles conseguiram. Eles finalmente conseguiram. Segue como uma das escaladas mais difíceis da história do Canadá. Para ser sincero, eu diria até na história da escalada norte-americana. O próprio Will disse que, se a montanha tivesse apenas uma garra a menos, nunca teria sido possível. Eles chamaram a rota de Tom Egan Memorial Route, em homenagem ao querido escalador canadense, que morreu jovem. Ninguém repetiu a rota nos anos seguintes, e ninguém jamais repetirá.
porque, em 2022, uma queda de rochas destruiu permanentemente a seção crítica da rota. A linha que Will conquistou, literalmente, não existe mais no planeta. Mas a conquista permanece. Neste ponto, Will era simplesmente impossível de ignorar. Grandes nomes da indústria outdoor vieram bater à porta. Ele virou um dos principais atletas patrocinados da Arc'teryx. Na escalada, isso equivale a ser contratado pela Nike ou Adidas. Ele também era apoiado pela DMM, a lendária marca de equipamentos do país de Gales, e pela Maxim Ropes. Will não parou por aí. Will virou contador de histórias, escrevendo para grandes jornais de escalada e participando do Real Rock, a turnê de filmes mais prestigiada do esporte. Ele se destacou na National Geographic. Will Stanhope foi apresentado ao mundo exterior como o rosto do espírito canadense, ousado e aventureiro. Como aquele tipo de cara com quem você gostaria de sentar ao redor de uma fogueira. E talvez, em parte, era isso mesmo que ele realmente era. Mas por trás das conquistas, das reportagens e dos patrocinadores, Will tinha um problema. Olha, escalada é um esporte perigoso. Will certamente sabia disso. Mas saber do perigo e vivenciar as perdas são duas coisas completamente diferentes. Em 2017, o grande amigo de Will, Hayden Kennedy, tirou a própria vida. Kennedy era um dos melhores jovens alpinistas da América do Norte. Tinha 27 anos e havia acabado de sobreviver a uma avalanche em uma montanha remota de Montana que tirou a vida de sua parceira de escalada, Inga Perkins. Ele não conseguiu conviver com o trauma do evento e decidiu tirar a própria vida. No ano seguinte, 2018, Marc-André Leclerc morreu em uma avalanche no Alasca. Leclerc era um alpinista canadense quieto e brilhante que se movia pelas montanhas como ninguém mais. Então, outro amigo próximo, Michael Gardner, morreu nas montanhas do Nepal. São 3 pessoas com quem Will havia viajado, acampado e escalado junto. 3 pessoas que entendiam exatamente a vida que ele levava, porque também viviam assim, e agora elas se foram. Matt Siegel, parceiro na rota Tom Egan, descreveu o ocorrido depois com dolorosa simplicidade. A cada amigo perdido, isso teve um impacto enorme no Will, e isso se manifestou na forma de dependência. Will começou a beber excessivamente. Os pais dele confirmaram que ele já tinha ido para a reabilitação mais de uma vez. A irmã dele relatou publicamente os graves desafios de saúde mental que ele enfrentava. E havia outra coisa. A partir de dezembro de 2025, Will Stanhope foi acusado de 9 crimes apresentados pela província da Colômbia Britânica. As acusações incluíam agressão sexual, invasão de domicílio, assédio criminoso, 4 acusações de agressão e 2 de dano ao patrimônio. De acordo com registros públicos, esses incidentes separados ocorreram ao longo de um único ano, em Squamish, entre novembro de 2024 e novembro de 2025. Ele estava agendado para ser julgado no Tribunal Provincial de North Vancouver, em 14 de dezembro de 2026, para uma audiência de 5 dias. Para o público, para seus 38 mil seguidores no Instagram e para seus principais patrocinadores, ele ainda era o guia de escalada mais puro e de elite. Mas na cidade unida de Squamish, seu suposto comportamento violento estava se tornando um segredo aberto. E para o sistema de justiça canadense, ele era um homem enfrentando acusações que poderiam acabar permanentemente com sua liberdade e sua carreira. Toda a sua realidade estava desmoronando. As paredes estavam se fechando. E assim, diante de uma vida que ele já não podia mais controlar, Will fez o que vinha fazendo desde os 8 anos de idade. Então ele voltou para a pedra, o que nos leva à manhã de quinta-feira, 13 de abril de 2026. Will estava com Marina Leon, coach de vida e terapeuta corporal em Pemberton, pequena cidade nas montanhas, a cerca de 1 hora ao norte de Squamish. Ela e Will se conheceram online. Quando ela aceitou escalar com ele, naquela quinta-feira de manhã, foi o primeiro encontro deles pessoalmente. O plano original
era dirigir até uma parede protegida chamada Circus, no Chiacamus Canyon. Agora, você precisa saber uma coisa sobre escalada em rocha ao ar livre. Rocha molhada é rocha perigosa. Quando o granito fica molhado, o atrito que mantém seus pés na parede desaparece. A maioria dos escaladores experientes evita certos tipos de rocha na chuva. The Circus foi escolhido inteligentemente, pois sua inclinação faz a água escoar, naturalmente. A chuva não seria um problema lá. Mas naquela manhã, Wilson ligou e mudou o plano. Ele achou que o Stalwamus Chief, uma parede de 600 metros ali perto, ficaria seca e preferiu escalar lá. Marina saiu de Pemberton dirigindo enquanto nuvens escuras se formavam ao redor. Quando ela chegou no estacionamento, disse para Will que estava desconfortável. Ele olhou para o céu e disse: "Você está certa, talvez eu tenha nos colocado numa fria." Nenhum dos dois tinha capacete. Marina deixou o dela em casa, esperando uma falésia esportiva com teto, onde não são necessários capacetes. Em uma parede como a Chief, onde a rocha acima de você se eleva por milhares de metros e pedras soltas são sempre uma possibilidade, capacetes são padrão. Will também não tinha um, eles decidiram escalar mesmo assim. Eles iniciaram em uma rota de fenda simples na base da parede. Na escalada em rocha, as fendas são mais que marcas, são caminhos. Em uma parede de granito, como a Chief, onde a superfície costuma ser lisa demais para se segurar, os escaladores seguem as fendas para cima, encaixando os dedos e as mãos na abertura e torcendo-os para criar atrito, usando esse atrito para sustentar o peso do corpo enquanto se movem. É doloroso, técnico e, no nível de Will, completamente natural. A rota terminou sem incidentes. Então a garoa voltou. Eles ficaram na base da parede e discutiram opções. Havia um setor mais baixo ali perto, chamado Smoke Bluffs, onde o terreno era menos traiçoeiro e Will conhecia cada centímetro dele. Em vez disso, caminharam pela base da Grand Wall até pararem ao pé da via, de duas enfiadas chamada Rutabaga. Agora, Will Stanhope já havia escalado Rutabaga sem corda mais vezes do que podia contar. Para ele, estar na base dela em uma manhã chuvosa de quinta-feira não era um desafio. Era só mais um dia numa rocha que ele conhecia bem. Marina, por outro lado, olhou para o céu e para a parede. A rocha tinha partes molhadas. Nenhum dos dois tinha capacete, mas ela não disse nada. Afinal, ele era o profissional. Eles se amarraram e começaram a escalar. Marina guiou a primeira enfiada. Liderar uma enfiada é subir primeiro, colocando seu equipamento na rocha enquanto seu parceiro libera a corda abaixo. Se você cair, vai passar da sua última proteção antes da corda te segurar. A primeira enfiada da Rutabaga é graduada como 5.10b. Para contextualizar, escaladores recreativos em academias normalmente levam meses de treino para chegar a um 5.10. Para Marina, foi um desafio de verdade. Ela escalou com cuidado sob uma garoa intermitente e se prendeu à ancoragem no topo. Para Will, normalmente, uma 5.10b era o equivalente a um aquecimento, mas esse não era um dia normal. Will chamou lá de baixo. Ele sugeriu que ela descesse. A rocha estava ficando mais molhada. O mais sensato era descer de rapel e encerrar o dia. Marina observou ao redor de sua ancoragem. Ela já estava lá em cima, com o equipamento instalado. Descer significava tirar tudo e começar de novo. Ela gritou: "Já estou aqui em cima. Por que você não sobe? Se não gostarmos, descemos de rapel." Will subiu para encontrá-la, e quando chegou lá em cima, tomou uma decisão. Em vez de descer de rapel em segurança, eles iriam subir, e ele lideraria a segunda enfiada. Acima dele estava a segunda enfiada. Ele ficou ali por um momento e olhou para cima. A chuva agora caía, de forma constante e contínua, mas isso não importava para Will, porque a segunda enfiada da Rutabaga segue um diedro. Isso é um canto natural no granito, onde duas faces da rocha se encontram em um ângulo, como o canto interno de um cômodo virado de lado. Esse canto cria uma fenda contínua, que sobe reto pela parede. Em condições secas, é limpo e confiável. E de forma crucial, a geometria de um canto desvia a água, então
A própria fenda estava seca, mesmo quando a rocha ao redor ficava escorregadia. Will começou a escalar. Ele subiu com eficiência, sem hesitar ou dificuldade. Afinal, ele escalou sem corda dezenas de vezes. Agora, quando o diedro termina perto do topo da enfiada, a escalada muda de prender as mãos e os pés com segurança dentro de uma fenda, para pisar em uma face exposta, levemente inclinada, de uma rocha completamente lisa, chamada de laje. Para escalar uma laje, você não pode contar em segurar nada, porque não há agarras para as mãos. A única coisa que te mantém ali é o atrito entre a sola de borracha do seu sapato e a superfície da rocha. Em clima seco, faz sentido. Os sapatos de escalada são feitos para aderir à textura microscópica do granito com grande confiabilidade. Mas lembre-se, estava chovendo, então a laje no topo de Rutabaga estava molhada. Aconteceu num piscar de olhos. Num segundo, Will avançava para a sua esquerda, pela parede molhada, com a corda atrás dos pés. No segundo seguinte, o sapato dele perdeu contato com a rocha, sem nada para segurar e com a corda passando exatamente na posição errada, o corpo dele virou. Ele não teve tempo de reagir, nem tempo de tentar segurar em nada. Quando um escalador cai, espera-se que ele desça reto até a corda segurá-lo. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Marina não viu o momento exato em que ele escorregou, mas quando olhou para cima, o Will estava caindo de lado, seu corpo girando violentamente para trás no ar. Para entender por que isso aconteceu, basta imaginar a corda. Ao escalar, a corda é presa à cintura e passa reta entre as pernas. Ao se mover de lado pela parede, como o Will, ao pisar na laje, a corda pode arrastar atrás da panturrilha ou tornozelo. Se escorregar com a corda atrás da perna, ela vira uma armadilha. Quando você cai, a corda se tensiona por baixo. Ela puxa violentamente suas pernas para cima, enquanto a gravidade puxa seu tronco pesado para baixo. Em uma fração de segundo, você é virado completamente de cabeça para baixo. E foi isso que ocorreu com o Will. Ele caiu cerca de 9 metros e a corda presa na rocha segurou perfeitamente seu peso. Mas ao escorregar, o pé dele bateu em uma pequena saliência durante a queda. Esse impacto, combinado com a corda prendendo atrás da perna dele, lançou seu corpo violentamente para trás. Ele deu uma cambalhota no ar. Seus pés ficaram apontados para o céu e sua cabeça, a parte mais pesada do corpo, balançou como um pêndulo, batendo diretamente na parede de granito sólido. E lembre-se, nenhum dos dois estava usando capacete. Will ficou completamente inconsciente. Ele estava mole, pendurado na corda. Marina imediatamente entrou em ação. Ela começou a baixá-lo em direção à sua posição na ancoragem. E então, algo incrivelmente perturbador aconteceu. Enquanto ele estava pendurado no ar, descendo lentamente em direção a ela, Will acordou. Marina o baixou e o prendeu em segurança. Ele estava lúcido, responsivo e realmente conversando com ela. Para qualquer um que estivesse assistindo, poderia ter parecido um milagre. Ele sofreu uma queda enorme, de cabeça, em granito sólido e sobreviveu. Marina o segurou e juntos conseguiram descer lentamente até a base do penhasco. Já haviam se passado cerca de 10 minutos desde a queda. Marina ligou imediatamente para o 911. Ela disse que Will estava muito machucado e pediu ajuda imediata. Ele estava com o pé quebrado e um olho tão inchado que não abria, rapidamente se enchendo de sangue. Mas ele andava e falava. Will estava tão ativo que chegou ao argumentar contra chamar um helicóptero de resgate. Ele disse para Marina que podia simplesmente se levantar e sair andando sozinho. Na verdade, ele até tentou se levantar, mas o pé quebrado não deixou. Parecia que estava tudo bem, considerando tudo o que tinha acontecido. Mas 20 minutos depois da queda, o comportamento do Will começou a mudar. Ele ficou cada vez mais desorientado e então começou a fazer algo muito específico. Ele começou a cavar o ouvido. Ele estava mexendo no ouvido, cutucando fundo, agindo como se tivesse um tampão preso dentro ou estivesse tentando desentupir depois de um mergulho profundo. Marina, com certo treinamento médico, notou esse comportamento estranho.
Ela estendeu a mão e apalpou cuidadosamente o crânio dele, e foi aí que seu sangue gelou. Aviso rápido, todo mês eu faço um vídeo exclusivo para o Patreon. Os avisos estavam lá. Você não vai ver isso em nenhum outro lugar. Se você curte esse tipo de coisa, os links estão na descrição. Quando Marina tocou a cabeça dele, ela sentiu uma linha de inflamação intensa indo da frente do córtex até a parte de trás. Ela logo percebeu que o Will estava em um momento lúcido. Veja, quando um ser humano recebe um forte impacto contundente na lateral da cabeça sem capacete, o crânio geralmente fratura. Logo abaixo do crânio existe uma artéria chamada artéria meníngea média. Se fragmentos ósseos de uma fratura rasgarem essa artéria, o sangue passa a ser bombeado imediatamente para o espaço entre o crânio e o cérebro. E o que torna isso diabólico é que a vítima nem perceberia, porque a concussão inicial faz com que a pessoa desmaie temporariamente. O cérebro basicamente reinicia alguns minutos depois. A vítima acorda, conversa, age totalmente normal. Esse é o intervalo lúcido. Mas por dentro, um relógio biológico está correndo. O crânio humano é uma caixa fechada e rígida. Ele não pode se expandir. Conforme o sangue é bombeado pela artéria rompida, ele forma uma poça enorme. Sem ter para onde ir, essa poça de sangue começa a empurrar o tecido cerebral para fora. Um dos primeiros sintomas físicos dessa pressão imensa e esmagadora dentro do crânio é uma sensação de pressão atrás do tímpano. Will não cutucava o ouvido porque estava entupido. Ele cutucava o ouvido pois seu cérebro estava sendo comprimido até morrer de dentro para fora. 50 minutos após a queda, as equipes de busca e resgate chegaram a pé. Nesse ponto, o inchaço craniano de Will já estava extremamente grave. Ele ainda falava, mas seu cérebro falhava. Ele olhou para Marina, que salvara sua vida, mas não lembrava seu nome. A pressão estava apagando sua memória em tempo real. O que se seguiu foi uma demora agonizante. Os primeiros socorristas, inicialmente, planejavam carregar o Will em uma maca pela trilha íngreme e rochosa, mas quando seus sinais vitais começaram a cair, perceberam que ele nunca sobreviveria à caminhada. Mudaram de ideia e acionaram um helicóptero. Levou 3 horas desde o momento da queda até a chegada do helicóptero, e mesmo assim, ele não o levou direto para o hospital. Ele o deixou num estacionamento para ser levado à ambulância. Por 4 horas, Will Stanhope ficou sentado no chão, lentamente perdendo a razão, preso dentro de um crânio quebrado, enquanto a pressão aumentava cada vez mais. Quando ele finalmente chegou ao hospital e passou por uma cirurgia de emergência para remover uma parte do crânio e aliviar o inchaço, o dano já estava feito e foi catastrófico. Por alguns dias, ele parecia estável. A comunidade de escalada ficou apreensiva, mas o dano foi grande demais. A condição dele só foi piorando cada vez mais. E em 23 de abril de 2026, 10 dias após a queda, Will Stanhope faleceu. Ele tinha 39 anos de idade. Para ser sincero, não sei bem o que pensar de Will Stanhope. Há um homem que passou 30 anos construindo algo extraordinário na rocha e lamentou a perda dos amigos, se esforçando mais, indo mais alto e permanecendo na parede por mais tempo que qualquer um. Que era, de acordo com todos que o conheciam melhor, genuinamente talentoso. Mas essa pessoa também enfrentava acusações graves, suficientes para justificar o fim de sua liberdade e carreira. Acusações que agora nunca serão julgadas em um tribunal e que deixarão para trás pessoas que talvez nunca obtenham as respostas que merecem. A justiça não foi feita porque Will Stanhope morreu 7 meses antes da sua audiência. Mas essa próxima lenda foi considerada culpada em tempo real por uma multidão de sherpas furiosos armados com machados de gelo. Ele passou de ser adorado como um atleta sobre-humano para se tornar o homem mais odiado da história da escalada em apenas 6 meses. Numa manhã comum, depois de sobreviver à fúria do mundo, ele saiu para uma escalada de treino sem suas luvas. Foi esse o preço que ele pagou.